Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Desvendando o Original. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E nesse vídeo eu quero refletir com vocês aqui sobre o que eu acho que é o maior problema do cristão hoje, um dos maiores problemas, e como superar esse problema. Infelizmente, no Brasil, nós fizemos uma cisão, talvez não apenas no Brasil, mas no mundo todo, nós fizemos uma cisão entre dois aspectos muito importantes na vida do cristão que precisam caminhar juntos, que é o amor pelos estudos e a busca pelo Espírito. Essas duas coisas precisam caminhar juntos, a água da palavra e o fogo do Espírito. Mas infelizmente a maioria dos cristãos, eles têm um lado e não tem o outro. É como se fosse uma águia que só tem uma asa e falta a outra, ela não consegue voar adequadamente. Infelizmente no Brasil, muitas igrejas que são de matriz pentecostal, elas acabaram valorizando muito a questão da busca pelo Espírito, a questão da busca dos dons espirituais, mas acabaram colocando em segundo plano a questão dos estudos, a questão do mergulho na parte da letra, na parte conceitual. E não apenas às vezes colocar em segundo plano essa parte dos estudos, mas em alguns casos acabaram até demonizando a questão dos estudos, usando aquela passagem bíblica como referência que diz que a letra mata, mas que o Espírito vivifica. Mas será que a letra da Bíblia mata também? Ou tem uma confusão nessa história toda? A gente vê, por um lado, pessoas que são muito espirituais, que buscam muita questão espiritual, mas que são pouco estudiosas, porque receberam uma doutrina que abomina os estudos, que diz que os estudos afastam a pessoa do caminho. Se um cristão realmente ele vai estudar qualquer assunto que for, seja filosofia, seja história, seja sociologia, antropologia, se ele vai estudar essas coisas e ele perde a sua fé, eu quero perguntar para você, será que ele perdeu a fé ou será que a sua fé realmente nunca foi bem fundamentada? Essa que é a pergunta. Em vez deles fundamentarem solidamente a fé das ovelhas, eles acabaram dizendo para as ovelhas, não estude porque você pode perder a sua fé. Obviamente, né, você não pode perder algo que você não tinha, porque se a fé não estava bem fundamentada, é claro que ela fica sob o risco de ser derrubada, de ser colocada em segundo plano. E por outro lado, você tem cristãos que estudam muito, estudam demais e acabaram demonizando o outro lado, que é o lado do espírito, né? Que é a parte espiritual. São pessoas que são adeptas daquela doutrina do cessacionismo, que eles acham que a manifestação dos dons espirituais cessou ou parou de acontecer depois dos tempos bíblicos, né? Principalmente dos tempos do Novo Testamento. Vale a pena também você lembrar que essa manifestação do sobrenatural, manifestação espiritual, aquilo que ficou conhecido hoje em dia como o pentecostalismo, esse contato com o sobrenatural, ele não é algo nem do Pentecostes, da festa no cenáculo, que aconteceu no Novo Testamento, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, mas é algo ancestral. Você pode ver o próprio rei Saul, né? Um sinal da presença de rei Saul foi que ele foi visitado pelo Espírito Santo, ficou profetizando, né? E surgiu até um dito na época, né? Saul virou profeta, começou a profetizar em meio aos profetas lá. E não só na época do primeiro rei de Israel, o rei Saul, mas ainda na época de Moisés, né? Moisés ele tem um momento em que ele reparte uma porção do Espírito de Deus que habitava nele, com 70 líderes, né? Inclusive tem aquela situação curiosa de Eldade e Medade, que eram dois líderes que estavam afastados ali da congregação e foram enquadrados por Josué, né? Josué levou até Moisés e falou, esses dois aqui estavam falando alto, gritando lá sozinho, parece que eles estão meio alterados. E aí Moisés fala, quem dera todos tivessem um espírito como esses dois têm, né? Então você vê que essa questão da visitação do espírito, né, essa efusão espiritual, isso é algo do Antigo Testamento, perpassando o Novo, passando por toda a história e chegando até os nossos dias atuais, né? É por isso que alguns teólogos, né, estudiosos da questão do pentecostalismo não falam mais até de pentecostalismo, falam de pentecostalismos, né, no plural, ou do princípio pentecostalidade, né, porque é algo que perpassa
o movimento pentecostal. Na própria história da igreja, você vê uma época, né, uma fase que se chamava da mística, né, espiritual, quando havia essa busca pelo sobrenatural. Então, o que vejo eu, uma questão urgente para o cristão é que o cristão precisa ter a água da palavra e o cristão precisa ter o fogo do Espírito. Lembrem o que o próprio João Batista falou quando ele falou sobre Jesus. O que ele diz? Eu vos batizo com água, mas virá um após mim que é maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu creio que a grande questão para o cristão hoje é ele saber associar essas duas coisas. Não ter só o estudo e eliminar o espírito, e não ter só o espírito e eliminar o estudo. É aí que a gente vê o equilíbrio das duas coisas. A gente tem várias referências muito legais de pessoas que equilibravam essas duas coisas. Nós vemos, por exemplo, no próprio Novo Testamento, a figura do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era alguém que foi formado ali aos pés de Gamaliel dentro da doutrina judaica, estudou também num ginásio grego, né? Ele vem da cidade de Tarso, né? Onde era uma cidade romana, então falava o latim muito bem, dominava o grego muito bem, conhecia a filosofia da sua época, né? Pregou na Grécia para os filósofos do seu tempo, citou ali os poetas gregos, né? Quando ele disse na sua pregação, como os vossos poetas mesmo diziam, por ele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, ele usa a cultura grega para evangelizar, ele usa a cultura grega como uma estratégia de evangelização. Paulo é um exemplo de um cristão que associa, né, o conhecimento, seja o conhecimento bíblico e o conhecimento da cultura da sua época, com o fogo do Espírito, manifestando, como você sabe, não preciso nem citar aqui, inúmeros sinais e prodígios e maravilhas. Era um homem de estudo e ao mesmo tempo era um homem de oração. E ele usava as suas ferramentas intelectuais que ele aprendeu na sua jornada de formação humanística, ele usava esses recursos para melhorar ou tornar mais eficiente a sua capacidade de evangelização. Você vê, por exemplo, uma outra referência nesse sentido, John Wesley, formado ali na Universidade de Oxford, né, vindo de uma trajetória acadêmica robusta, mas ao mesmo tempo é um dos pais, né, daquilo que ficaria conhecido depois como movimento pentecostal. Era um homem de muita oração, era um homem que no seu ministério manifestava também sinais, prodígios, maravilhas, curas. Era alguém que associava o conhecimento intelectual acadêmico, tanto que fez a tradução do Novo Testamento, fez muitos comentários bíblicos, né? Todo comentário bíblico já hoje a gente tem no Brasil, né? A Bíblia de Wesley, a Bíblia de Estudo de Wesley, que eu tive o prazer de ajudar a traduzir os comentários também, quando estava integrado na Metodista de São Paulo, né, na Universidade Metodista de São Paulo, lá no Centro de Estudos Wesleyanos. Então, você tem no apóstolo Paulo, para mim, uma excelente referência da associação entre a água da palavra e o fogo do Espírito, e você tem em John Wesley também uma grande associação dessa entre a água da palavra e o fogo do Espírito. E é isso que está por trás aí, creio eu, dos maiores problemas do cristão hoje. Busca um lado, ignora o outro. O cristão fica incompleto nesse sentido. Tem uma reflexão muito interessante quando a gente olha o primeiro versículo da Bíblia que ajuda a gente a entender um pouco o domínio da importância desse estudo, né, ou dessa conclusão, que você precisa ter os dois lados, o estudo e o espírito. Você vê, né, que a Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira coisa que a Bíblia fala que Deus criou foram os céus, né? E você vê que Deus cria os céus, depois a terra. O homem não é criado nos céus, ele é criado na terra, mas ele recebe uma porção terrestre e uma porção celestial. Porque apesar dele ter sido fabricado com os elementos da terra, do pó da terra, os átomos da terra, né, os metais ali e os elementos que estão todos na terra, né, você pode não ter percebido isso, mas os elementos químicos que estão na terra constituem o corpo humano, né? Você vê, por exemplo, o mesmo elemento que torna a terra vermelha é o que torna o nosso sangue vermelho, que é o ferro, né? Nós estamos impregnados de ferro e sem o ferro nosso corpo simplesmente não funcionaria. É estranho você imaginar que o seu corpo está impregnado de ferro, né? Mas é isso, né? Os elementos da terra, os metais alcalinos terrosos, né? E os outros metais estão dentro do nosso corpo fazendo a nossa vida funcionar. Então você vê,
Deus cria o homem do pó da terra, mas sopra nele o espírito, né? Então o homem é uma ponte entre o espiritual e o material. O homem é uma ponte entre a terra e os céus, é como se fosse um portal de conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? Isso já mostra essa dupla dimensão que o homem tem, o conhecimento e o espiritual, a água e o fogo, né? A palavra e o espírito. Só que aí quando a gente olha, ainda tem outro aspecto mais curioso, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que é a palavra céus em hebraico? A palavra céus em hebraico é shemaim. Shemaim significa céus. E segundo uma interpretação muito interessante do famoso tradutor e poeta brasileiro Haroldo de Campos traduziu esse primeiro versículo da Bíblia, a partir do texto original hebraico, ele traduziu os céus como fogo-água. E aí, quando eu primeira vez tive contato com essa tradução, eu pensei, como assim fogo-água? Se fogo é este e água é maim, né? E ele mostrou exatamente isso. Fogo é este, água maim. E aí, este e maim produzem, segundo essa interpretação dada pelo Haroldo de Campos, a palavra shemaim, este, fogo, maim, água. Ou seja, na interpretação de Haroldo de Campos, na sua tradução, o céu é composto pela união das ideias de fogo e de água, né? E a Bíblia diz que o cristão é um cidadão dos céus, é um cidadão celestial. E a gente olha, né? A essência, então, da ideia de céu é fogo e água. E quando o ser humano ele cultiva a água do Espírito, a água da palavra e o fogo do Espírito, ele se torna um cidadão celestial. O céu é fogo e água e o verdadeiro cristão precisa ser fogo e água, porque se ele é um cidadão celestial, ele tem que ter os elementos celestiais, a mesma essência dos céus, que é fogo e água, precisa estar no homem. Então, pessoal, preste atenção nisso. Se você está muito versado nos estudos, mas pouco no espírito, tente equilibrar isso aí. Se você está versado muito no espírito e pouco nos estudos, vamos dar uma equilibrada. Se você não está versado em nenhum dos dois, não tem problema, que ainda dá tempo de se aplicar nessas duas coisas e fazer o que a Bíblia fala: batei, abrir-se-vos-á, buscais e achareis, procurareis e encontrareis. Estejais preparado a dar a razão da tua fé a todo aquele que vos pedir, né? Procura te apresentar ao Senhor como um cristão que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. Fogo e água, estuda o espírito, né? A palavra e o espiritual. Com essa união, a gente faz a diferença e vive plenamente como cristão, atingindo a estatura da varonilidade de Cristo, ok? Fica essa sugestão para você, um forte abraço, fique com Deus, examine suas coisas, retém que é bom, valeu!